Fala pessoal do primeiro ano, professora Simone Cassiari, de Biologia, passando por aqui com a correção de mais uma semana, né? Agora a semana 3 do PET volume 2, ok? A gente vê que eles trazem para a gente aqui um material sobre as teorias evolucionistas, né? Então fala bastante aí sobre o criacionismo, sobre o lamarckismo, darwinismo, desculpa, todas as características que esses estudiosos levantaram para fazer suas teorias. E ele traz para a gente 5 atividades, né, que nós vamos corrigir agora. Então, na número 1, sabemos que Jean-Baptiste Lamarck foi um dos primeiros estudiosos que compreenderam que o meio poderia, de alguma forma, influenciar na evolução dos seres vivos. Apesar de algumas conclusões errôneas, esse pesquisador foi muito importante para a biologia evolutiva. Marque a alternativa que indica os 2 pontos principais da teoria que ficou conhecida por Lamarckismo. Então, a teoria do Lamarck, né, chamada de Lamarckismo, ela tem 2 características essenciais, que são a lei de herança dos caracteres adquiridos, né? Então, segundo Lamarck, todas as modificações que o meu corpo sofresse durante a minha vida seriam transmitidas para os meus descendentes, né? Um exemplo, né, que o pessoal usa muito hoje em dia. Se você tatuar o seu corpo, é uma característica adquirida durante a sua vida, o seu filho vai nascer com a tatuagem, né? E a gente sabe que isso não acontece. E outra característica importante do lamarckismo é a lei do uso e desuso, né? Que os órgãos, né, ou estruturas do corpo sofreriam modificações ou desapareceriam ou surgiriam, né, se desenvolveriam a partir da necessidade, que é a questão lá da girafa ter o pescoço pequeno e de tanto ela se esforçar para se alimentar em árvores mais altas, o pescoço foi se alongando. E a gente sabe que isso não é verdade, né? Na verdade, o que acontece é, no passado existiam girafas com pescoços de tamanhos diferentes. Quando o alimento foi ficando mais escasso e só tinha folhas nas árvores mais altas, as girafas com pescoço mais longo conseguiram se alimentar, sobreviver e gerar seus descendentes, enquanto que as girafas que existiam com pescoço mais curto acabaram morrendo porque não conseguiam o alimento, certo? Então, na número 1, a resposta certa era a letra D, né? Lei da herança dos caracteres adquiridos e lei do uso e desuso. Na número 2, existem várias evidências que sustentam o fato de que a evolução aconteceu e acontece nos dias atuais. Dentre elas, podemos citar os fósseis, que são restos ou vestígios preservados da existência de organismos que viveram no passado. A respeito dos fósseis, marque a alternativa incorreta. Então, assim, quando a gente fala do processo de fossilização, a gente tem que lembrar que ele é um processo extremamente complicado de acontecer, né? Primeiro que, para um organismo ser fossilizado, ele precisa morrer e logo depois ser soterrado ou ser encoberto por alguma substância, seja por lama, seja por âmbar, né? Então, existem situações, na verdade, os fósseis são muito raros, se você comparar com a quantidade de organismos vivos que morrem no nosso planeta, né? Ou que morreram no nosso planeta. Então, a gente tem algumas coisas falando, né, nas alternativas, aí vamos lá na letra A. Os fósseis evidenciam que há milhares de anos as espécies existentes eram diferentes das atuais? Sim, né? Os fósseis, quando você analisa a estrutura de um fóssil, você consegue perceber as características que apresentavam naquele período e que hoje em dia os seres vivos não têm mais, né? Na letra B, através dos fósseis é possível observar claramente a evolução de cada espécie, pois não há falhas no registro fóssil. Essa é que está incorreta, né? Essa é que deveria ser marcada, a letra B. Por quê? Falar que no registro fóssil não há falhas é muito errado, né? Na verdade, o registro fóssil ele pode gerar várias conclusões erradas, né?
Então, a gente não pode afirmar que o registro fóssil é uma situação, uma condição perfeita e que vai ser usada 100% ali para comprovar alguma característica do ambiente ou do organismo vivo, tá? As outras estão corretas, né, na letra C, D e E, então a gente não vai ler agora, tá? Na número 3, sabemos que a seleção natural é um ponto importante da teoria criada por Charles Darwin. Marque a alternativa incorreta, novamente ele pede a incorreta, né, a respeito da ideia da seleção natural. Então, vamos lá. Na letra A. Segundo a teoria da seleção natural, o mais forte sobrevive. Quando a gente fala da seleção natural, a gente tem que entender o seguinte: nem sempre o mais forte sobrevive. Não é uma questão de força, é uma questão de adaptação. O organismo está apto para aquele ambiente, ele consegue sobreviver a mudanças ambientais. Então, isso não é relacionado com força. Então, a gente já sabe aqui, né, pela leitura que a gente fez bem breve, que a letra A é a resposta que está incorreta, é ela que tem que ser marcada, certo? Nas outras ele fala, segundo Darwin, os organismos estão constantemente lutando pela sobrevivência, os mais aptos sobrevivem. Então aqui ele já traz a palavra apto, né? Os seres, na letra C, os seres mais aptos possuem maior chance de reproduzir, deixar descendentes, fala novamente sobre a aptidão de sobreviver. E na letra D, superbactérias são um exemplo clássico de seleção natural? Sim, né? As superbactérias que tem por aí no nosso planeta e que são extremamente perigosas, que podem causar várias doenças, né? No ser humano, por exemplo, elas são um exemplo de bactérias que conseguiram se adaptar, né? E sobreviver às mudanças ambientais. Por exemplo, ao uso indiscriminado de antibióticos pelo ser humano, né? Acabou criando-se aí as superbactérias que a gente não tem contra elas nenhum medicamento, nenhuma condição para tratar se essa superbactéria acabar entrando e causando uma doença na humanidade. Número 4. Um professor do ensino médio, ao ler sobre o tegumento, um professor, um estudante do ensino médio, ao ler sobre o tegumento humano, fez a seguinte afirmação ao seu professor: o homem moderno não apresenta tantos pelos como seus ancestrais, pois deixou de usar esses anexos como isolante térmico. Isso só foi possível porque o homem adquiriu uma inteligência que permitiu a confecção de roupas, protegendo-o do frio. Diante dessa informação dada pelo aluno, o professor explicou que isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado porque a questão evolutiva, né, não se refere ao uso ou ao desuso de determinada estrutura no organismo, né? E aí ele vem aqui para a gente na letra A. Não ocorreu, né? Então o professor foi explicar para o aluno que isso não ocorreu e que a informação está de acordo com a teoria evolutiva de Lamarck, que pressupõe que estruturas do corpo que não são solicitadas desaparecem e essas características adquiridas são transmitidas aos descendentes. Então a alternativa que tinha que ser marcada era essa letra A, né? Porque de acordo com o jeito que o aluno escreveu, ele estava defendendo que o ser humano deixou de ter pelos porque parou de utilizá-los, né? Desculpa. Na número 5. A teoria moderna da evolução, ou teoria sintética da evolução, incorpora os seguintes conceitos à teoria original proposta por Darwin. Então, Darwin estava lá no passado, né, trabalhando, estudando, elaborando a sua teoria, que é o darwinismo, né? E várias características foram propostas para essa teoria. Então, só que aí, nesse período que Darwin trabalhava com evolução, ainda não se tinha os conceitos de genética, né? Que a gente tem hoje, a evolução que a gente teve aí com relação ao genoma, né, dos organismos e tudo mais, o estudo do DNA, da molécula de DNA, né, das proteínas e tudo mais. Então, tudo isso que foi acrescentado, né,
na teoria original do Darwin, ela tem que ser referente ao DNA, né? A capacidade que o DNA tem aí de fazer algumas coisas, né? Quais são essas coisas? O DNA tem a capacidade de mutação, ou seja, ele tem uma estrutura e dependendo da situação ele pode sofrer mutação, sofrer modificações nos seus genes e essa modificação genética acaba gerando novas características para o organismo. E a recombinação gênica, que é a capacidade que o DNA tem de se recombinar, né, através dos seus cromossomos, certo? Então, a gente teria que marcar a letra C, né, mutação e recombinação gênica. Porque o restante, né, lá, mutação e seleção natural, mutação e adaptação, recombinação gênica e seleção natural, adaptação e seleção natural, todas as outras alternativas já trazem coisas, né? No caso, a seleção natural e a adaptação, que o Darwin já estudava, né? O que ele não tinha naquela época era informações sobre mutação e recombinação gênica, que dava letra C. Espero que vocês tenham gostado da correção, pessoal. Volto depois com outro vídeo, né, da semana 4, tá? Façam suas ponderações aí, as correções nas atividades do PET de vocês. E vamos torcer para que logo, logo a gente esteja junto novamente.